Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos então para a mensagem. Eu gostaria que os irmãos tivessem aqui a Bíblia de vocês, em Salmos número 11. Enquanto os irmãos estão procurando, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. E que diante da mensagem do Senhor, nós possamos nos posicionar de tal maneira, Pai, é que possamos ser direcionados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos uma vida piedosa, nos ajuda, Pai, a cada dia buscar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor, Pai, possa estar crescendo e cada dia mais nos diminuindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as portas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o Deus? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas os ímpios e a quem ama a justiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua paz. Amém? Irmãos, que texto maravilhoso. Quem escreveu esses salmos foi Davi. Nós não sabemos, em que momento da vida dele ele escreveu esse salmo, mas alguns estudiosos, irmãos, acreditam que esse salmo ele foi escrito naquele período onde Saul a todo tempo tentava matá-lo. Por isso que eles pedem para que ele fuja para os montes, porque nos montes era um lugar onde havia muitos esconderijos, Então é provável, não sabemos ao certo, que tenha sido esse período que Davi, então, diante de Deus, se coloca diante dele em confiança, e escreve esse salmo. Como tema, irmãos, para essa mensagem, eu coloquei o seguinte: o justo encontra na soberania de Deus justiça e amor, enquanto o ímpio, por sua impiedade, encontra a ira de Deus. O justo encontra na soberania de Deus justiça e amor, enquanto o ímpio, por sua impiedade, encontra a ira de Deus. Irmãos, o rei Davi, ele conviveu com pessoas, talvez amigos, talvez conselheiros, que estavam ao seu redor, pessoas que não tinham muita esperança, pessoas que não tinham muito relacionamento com Deus. E diante de uma pessoa que não tem esperança, os seus olhos, irmãos, eles não veem saída em nada. Diante das lutas, das tribulações, eles são pessimistas. E é interessante, irmãos, porque nós temos visto a maldade, muitas vezes, nos cercando. Mas mesmo assim, diante daquilo que tem acontecido no mundo, diante das lutas que você tem vivido, diante de tudo que você tem passado,
Você não pode perder a sua esperança em Deus. Você não pode perder a sua esperança em Deus. É interessante porque muitas vezes nós, por nascermos, vamos dizer assim, dentro de um país que se diz cristão, nós muitas vezes bravamos, que nós confiamos em Deus. E isso é fácil, você encontra em qualquer mesa de bar, um monte de pessoas dizendo que confia em Deus. Mas quando vem um dia mau, quando vem as perseguições, quando vem as lutas, ao invés de colocar a sua fé, a sua esperança no Senhor, se acovardam e fogem. Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para dizer que quando você tem um relacionamento com Deus, e quando você confia neste Deus que é soberano, neste Deus que tem todo o poder, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de reagir a tudo que sai em sua volta é totalmente diferente. É totalmente diferente. E é interessante porque o Salmos 11, ele inicia com uma declaração. Ele inicia declarando algo. Davi inicia o Salmos 11 dizendo: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Essa declaração, amados irmãos, ela não é sem propósito. Ela não está aqui por acaso. Mas ela é uma afirmação, irmãos, é uma afirmação que se contrapõe justamente ao que Davi estava ouvindo daqueles que estavam ao seu redor. É uma afirmação que contrapõe a tudo aquilo que Davi estava ouvindo das pessoas, dos seus amigos, dos seus conselheiros que o cercavam. Porque enquanto Davi dizia: no Senhor me refugio, aqueles que estavam ao seu redor, eles estavam indignados com essa afirmação de Davi, porque eles bradavam, em outras palavras, eles bradavam o quê? Como é que pode você me dizer uma coisa dessas? Como pode você falar algo assim? É interessante porque enquanto Davi começa com essa afirmação, ele faz uma pergunta: como então vocês podem me dizer, fuja como alça para os montes? É fácil dizer que confia em Deus, não é? Não é fácil. É fácil dizer que confia em Deus. O difícil é realmente ter um relacionamento tão profundo, um relacionamento tão pessoal com Deus, ao ponto de você depositar a sua fé. E a fé, irmãos, não é apenas uma fé baseada em palavras, mas principalmente baseada em atitudes, em ações. E essas ações não estão ligadas à sua força, não estão ligadas à sua autoridade, ao seu poder. Essas ações estão ligadas a uma dependência com Deus, que é muito mais profundo. E é interessante porque versos 2 e 3 ele diz assim: vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem os retos de coração. Interessante, né? Versos 3 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos. Irmãos, segundo essas palavras, os maus, eles eram tão poderosos, eles eram como caçadores armados, e os justos, irmãos, eles eram os alvos de quem?
dos maus que é os caçadores. Então esses justos, eles deveriam, portanto, fugir, como se eles fossem, irmãos, um pássaro indefeso, como se eles fossem, como se eles tivessem como a sua única vantagem, irmãos, a velocidade. Acredita nisso? Essa era a perspectiva deles. Os justos é aqueles que alcançavam fuga. E segundo esses conselheiros, segundo esses amigos, a justiça, ela não existe. E nada podia reverter o mal. Nada. É o que a gente vê hoje muitas vezes, irmãos. É o que a gente tem vivido hoje. A gente tem visto a impiedade, os ímpios muitas vezes prevalecerem. E por causa daquilo que nós temos visto, por causa dessas experiências, a gente tem deixado de colocar nossa esperança naquele que tem poder, naquele que pode sim, amados irmãos, e o único que pode fazer justiça, que é o nosso Deus. Davi, irmãos, ele não concorda com isso. E é interessante, né, que você percebe que parece que eles estão em mundos diferentes, não é? Apenas um tem relacionamento com Deus e outros não. E é fácil a gente perceber isso. Lembra quando Davi estava diante do seu inimigo, aquele que queria matá-lo, que durante muitos anos o perseguia, o rei Saul? Quando o rei Saul foi na caverna aliviar o ventre, o que os homens falaram para Davi? Deram uma profetada: eis que o Senhor colocou diante de ti o teu inimigo. Se Davi não tivesse relacionamento com Deus, e quando eu falo em relacionamento com Deus, eu estou falando, se Davi não conhecesse a vontade de Deus, ele tinha recebido aquela profetada e tinha tocado no ungido do Senhor. E às vezes, irmãos, eu fico perplexo, porque nós temos sido mais influenciados por homens e mulheres ímpios, que não temem a Deus, mas nos dão profetadas, do que temos sido influenciados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, como fruto de um relacionamento com Deus. E ao invés de darmos ouvidos ao Senhor, a gente fica dando ouvido a essas serpentes. Que o diabo, meus irmãos, pode ter passado milhares de anos, mas a estratégia é a mesma. É tentar a cada dia minar o nosso relacionamento com Deus. É tentar a cada dia fazer com que você pare de dar ouvidos ao Senhor e comece a dar ouvidos a você mesmo. Quando Eva pecou, Satanás não pediu para ela adorar a ele. Satanás só disse a ela que ela seria igual. Nós somos soberbos, mas nós somos altivos por natureza. E é interessante, irmãos, porque Davi, ele é um homem hábil, ele é um homem habilidoso, ele era um homem, irmãos, que lutava muito bem. E a Bíblia diz que aqueles que o cercavam eram homens que colocavam a sua vida nas mãos dele. Se Davi falasse, vamos guerrear, eles guerreavam e davam a vida deles por Davi. Mas eu vou falar uma coisa para você. O que Davi fez não foi vamos praticar mais esgrima. Não. O que Davi fez
não foi exaltar o seu exército, não, sabe por quê? Porque Davi, ele não confiava nas suas habilidades, Davi, ele não confiava no seu poder, na sua autoridade. Ele olhava para o Senhor. Ele olhava para o Senhor e falava: no Senhor eu me refugio. Quando foi que você parou de olhar para o Senhor? Quando foi que você parou de dar ouvidos ao Senhor, amado irmão? Muitas vezes nós estamos cercados por pessoas que nos aconselham não a nos refugiarmos em Deus, não, mas nos aconselham a nos acovardarmos, nos aconselham a viver de uma maneira que não é estar na dependência de Deus. A partir do verso 4, irmãos, Davi oferece então as razões pela qual ele recorre ao Senhor. As razões pela qual em Deus ele confia. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem no seu trono os céus. Seus olhos examinam os filhos dos homens. Sabe onde é que Davi localiza o Senhor? No templo, no seu trono, nos céus. Esse é o lugar, de maneira figurada, que nós estamos falando aqui, onde habita alguém que ao mesmo tempo é Deus, mas ao mesmo tempo é Rei dos Reis, está acima de todos. Amados irmãos, eu passo diante de muitos cristãos que preferem colocar sua esperança em homens do que nesse Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e é o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Esse é o Deus que você serve. É esse o Deus que você serve. E interessante, irmão, que Ele é um Rei divino. E como Rei divino, Ele tem toda a autoridade. Aonde está a autoridade? O alcance da autoridade dele, irmãos, vocês lembram? Nos céus. Este Deus é poderoso, este Rei é poderoso. Confia nele, procura refúgio nele, coloca a tua fé nele, coloca a tua esperança nele. E sabe como é o nome dele? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você tem colocado a tua esperança em Jesus? Irmãos, não há nada que o nosso Deus não conheça. Ele sabe tudo que os homens fazem e até, irmãos, aquilo que está no coração deles. Tudo. Deus conhece todas as coisas. Opa, mas também, irmãos, esse aqui é o que é casado, né? Ah, glória a Deus, obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Entendi. Esse é o nosso Deus, amados irmãos. Então, o verso 4, ele vai expressar esse Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, tanto na terra quanto nos céus. No versículo 5, ele diz assim, ó: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a justiça, a sua alma odeia.
Esse 5, irmãos, ele é um texto de difícil tradução e ele tem diversas versões possivelmente plausíveis, né? E a dúvida está, irmãos, em se Deus prova ou testa apenas os justos, ou se Deus prova e testa os justos e os maus, né? Entretanto, algo sobre o qual não há qualquer dúvida é o fato de que a sua alma, Deus, né? Quando ele diz a sua alma, ele está se referindo a Deus, ele odeia o ímpio. Isso é fato. E é interessante aqui. Davi está falando com pessoas que estavam em quê? Que o cercaram. Eram pessoas que já ouviram falar de Deus? Sim ou não? Sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O texto chama eles de quê? Ímpios. Você pode ouvir falar de Deus. Você pode a cada dia, né, vir até a igreja. Pode. Agora há pouco nós tínhamos um irmãozinho ali falando, validar, então você pode ir no banco. Pode. Mas você pode ser um ímpio. Porque mesmo ouvindo as verdades, você não se sujeita a ela. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, você vive contra esta palavra e contra este Deus. Você não é piedoso. Você é o contrário de piedoso ou piedosa. Você é o ímpio, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, não se volta para ela. E assim era. Deus está dizendo que a esses Ele odeia. Deus odeia o ímpio. O ímpio é aquele que pratica impiedade. A gente costuma dizer, não, Deus ama o homem, mas não pecado. Deus odeia o ímpio. Porque o ímpio pratica impiedade. O ímpio ama a violência. O ímpio, irmãos, ele certamente, irmãos, ele se afasta de Deus a cada dia. Por meio de pensamentos, ações e palavras. Recentemente eu estava assistindo, eu não sei como dar o nome, aqueles vídeos curtos que tem, você só faz assim. Esse mistério aí, irmãos. Aqui tem até línguas estranhas, né? Gostei. E é interessante que tinha um ímpio, que ele disse assim, esse ímpio, olha as palavras dele. Se Deus, ele, se no céu houvesse pessoas como... Aí ele falou outros nomes de pastores lá. Ele disse que preferia estar onde? No inferno, fazendo uma festa para Satanás. Percebe como o ímpio vê? É interessante, irmãos. Porque eles perseguem quem? Eles não perseguem os ímpios, não perseguem a si mesmo, eles perseguem os justos. Olha o que o texto diz, ó. No versículo 2. Vejam os ímpios preparam os seus arcos, colocam umas flechas contra as portas para das sombras as atirarem nos retos de coração dos justos. É dessa maneira que eles vivem, tentando a cada dia perseguir você, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, fazer com que você não recorra ao Senhor, mas você viva de maneira covarde, fugindo. Sabe por quê, irmãos? Porque
Eles sabem que o medo anula o quê? A velha. E faça a gente sentir ver aos irmãos. A gente passou por um coronavírus recente. Quantos cristãos não buscaram refúgio no Senhor e se deixaram ser conduzidos pelo medo? Quantos cristãos perderam a comunhão com a igreja, com a sua família? Cristãos que perderam o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, por causa do medo. E não é de qualquer coisa, porque o texto diz que eles estão às sombras, às espreitas, preparando os seus arcos apontados, tentando nos destruir, nos matar. Não é por acaso que eles estão com medo. Existe sim uma razão. Mas o que Davi está dizendo, que este medo não pode direcionar a vida daqueles que amam a Deus. Não podem determinar as nossas ações, mas no Senhor ele se refugiou, ou seja, a dependência dele está no Senhor. E esse texto, irmãos, é como aquela galinha que coloca os seus filhotes debaixo da sua asa. E eu morava em São Luís do Arauá, e teve um temporal, irmãos, lá no fundo do quintal lá de casa, a lateral era de cercado, né? Cercado, e a vizinha criava galinhas. E depois de uma chuva, né, bem forte, aí eu abro 6h da manhã, eu abro a porta da casa, olho lá para os fundos, e aí encontro uma galinha. E eu estou bem corridinha, irmão, você precisava ver diante da chuva. Não papo, vem uma galinha. Daí eu estou virando as costas e de repente eu escuto piu, 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 piu. E eu olho para um lado, eu olho para o outro, irmãos, e eu não vi os pintinhos. E eu achei aquilo, meu Deus, que eu estou tendo aqui, eu estou ouvindo vozes, tem alguma coisa errada aqui. E eu vinha me aproximando daquela galinha para tentar ver se havia algo debaixo dela e eu não via. E eu tive que enxotar ela. Quando eu enxoto ela, não tinha só um, mas tinha 4 pintinhos debaixo dela. E esses pintinhos foram aquecidos durante um momento frio. Sabe por quê? Porque eles buscaram refúgio daqueles que confiaram. Esses pintinhos escaparam da chuva, de uma tempestade. Sabe por quê? Porque eles buscaram refúgio em quem eles confiavam. Aonde você tem buscado seu refúgio? No Senhor? Ou nas suas forças? Ou você está buscando refúgio em homens? O verso 6, irmãos, ele contém aqui uma figura de linguagem, né, que tem a função de nos iluminar, de esclarecer, né, para nós, leitores, a intensidade da ira de Deus. E essa ira atingirá os perversos. E é isso que você tem que crer. Que o teu Deus, ele não está de olhos vendados para a injustiça. O teu Deus, ele não está de se acovardando diante dos maus. Não. Ele é justo. E ele trará a sua ira contra os impiedosos. E o versículo 6 diz assim: sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante. É o que terão. É o que terão. A figura aqui, irmãos, é de fogo caindo dos céus sobre os inimigos de Deus. Sabe quem são os inimigos de Deus?
àqueles que atacam os justos. Diante da injustiça, irmãos, aonde você tem que se refugiar, aonde você tem que buscar socorro, irmãos, Ele fará chover sobre os ímpios. É uma atuação deliberada de Deus com a finalidade de punir os ímpios. Para encerrar aqui, depois eu queria trazer algumas aplicações breves. Sei que falei demais hoje, mas Davi ele vai revelar o motivo não só para a confiança dele, mas o motivo para a atuação de Deus ao punir os ímpios, os maus, e proteger os retos, os justos. E sabe por que Deus faz isso? Não é só porque você sai prejudicado. Não. Mas o versículo 7 diz o motivo pelo qual Deus faz tudo isso. Pois o Senhor é justo. Primeiro, o Senhor é justo. Ele age desta maneira porque Ele é justo. E diante da injustiça, e diante da impiedade, Ele traz punição. E segundo, Ele não só é justo, como Ele, por ser justo, Ele ama a justiça. E por causa disso, eu e você, aqueles que buscam a justiça de Deus, possamos estar diante dele, face a face. Irmãos, algumas aplicações pessoais queria trazer nesse momento. É interessante porque eu sei que as lutas são reais. E eu sei que as lutas, elas são inevitáveis. O texto deixa isso bem claro. O Senhor Jesus, antes dele partir, ele diz: neste mundo tereis, João 18, João 16. Mas sabe o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é a maneira como você reage diante de tudo que está acontecendo ao seu redor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, irmãos, elas se abatem, ficam abatidas, entram em desespero. É normal muitas vezes isso acontecer. Nós somos pequenos, frágeis, nós somos limitados. E diante das tribulações, das lutas, diante dos ataques dos inimigos, muitas vezes a gente se abate, entra em desespero. Muitas vezes nós caímos em um estado depressivo. Outros irmãos caem numa tristeza profunda. Só que se nós deixamos isso acontecer por não confiar em Deus, e eu não estou dizendo que vai ser fácil, quando isso nos abate e essas situações nos fazem justamente entrar em desespero, cair em um estado depressivo, traz uma tristeza profunda que nos acomete, parece que não sai mais da nossa vida. Quando isso acontece, vem uma segunda etapa. E a segunda etapa é justamente aquilo que estes homens, esses conselheiros de Davi pediram a ele. É a fuga. Nós fugimos, irmãos. E é sobre isso que o Salmo está tratando, meus irmãos. Quando nós muitas vezes queremos fugir das nossas tristezas, quando nós muitas vezes queremos fugir das nossas lutas, irmãos,
das tribulações que muitas vezes nos cercam, e o Senhor Jesus disse neste número 3, aflições. Quando nós não enfrentamos essas lutas, essas tribulações, irmão, aí nós temos algumas atitudes também. Nós somos tentados, irmãos, a agir de maneira que, para fugir dessa tristeza, e para fugir dessa depressão que nós estamos vivendo, que para fugir desse momento que nós estamos passando, aí a gente está tentado, irmãos, a aquelas fugas químicas, né? Outros estão tentados, irmãos. As fugas químicas que eu digo, irmãos, já viram aquelas pessoas que tentam resolver tudo com remédio? Né? É paliativo, resolve naquele momento, mas nunca acaba. Outros, irmãos, eles fogem para as drogas, fogem para as bebidas, começam a ingerir bebidas alcoólicas, a se drogar, drogas pesadas, irmãos. Sabe para quê? Para esquecer os problemas. Olha o perigo, irmãos, de você não colocar a sua confiança no Senhor. Olha o perigo que está batendo na sua porta. A fuga. Outros, amados irmãos, eles são tentados aquelas fugas psíquicas, né? Aquelas distrações, aqueles entretenimentos. Eles querem ser usados passar o dia todo relaxando, se divertindo, curtindo, porque eles querem esquecer dos problemas. Então isso não é algo que eles usam para relaxar de maneira esporádica, não. Eles vivem desta maneira. Passa o dia todo assistindo Netflix, achando que vai resolver o teu problema. Não vai resolver o teu problema. Você pode assistir Netflix o tanto que você quiser. Passa o dia todo assistindo seriados, filmes, achando que isso vai fazer com que você melhore. Você não vai melhorar. Tem outros, amados irmãos, que vão para um outro extremo. A vida de impureza. Caem na prostituição, traem a família, traem a esposa. Vão para esse mundo de impurezas sexuais, tentando encontrar uma paz, um amor, sei lá. Amados irmãos, não aceitem essas propostas. Não aceitem essas propostas de fuga. Se você estiver se sentindo triste por causa das lutas, das tribulações, faça pelo salmista e tenha Deus como seu refúgio diante das tribulações. Tenha Deus como seu refúgio diante das lutas. Tem uma música que diz assim: nele você pode confiar, porque Deus é fiel. Amém. Oremos ao Senhor. Obrigado, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, porque no Senhor nós podemos confiar. Porque mesmo diante, ó Pai, da nossa pequenez, muitas vezes nós tentamos fugir. E nós tentamos tampar aquele vazio que há no nosso coração com tantas coisas, ó Pai, para somente no final perceber que o nosso coração continua vazio. Mas nesse momento, Pai, nossos olhos se voltam para Ti como um Deus soberano. E na Tua soberania, nós encontramos justiça e amor. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ama a justiça e que o ímpio não irá prevalecer diante de um Deus justo, e que mesmo, Pai, diante das lutas que estamos vivendo e passando, é o Senhor que nos sustenta,
que restaura a nossa alma, que traz paz ao nosso coração, e em Ti nós encontramos refrigério. Fala com cada irmão que está aqui esta noite, que eles encontrem no Senhor a justiça e o amor verdadeiro. Em nome de Jesus, amém.